Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas. Nós estamos novamente aqui em mais uma nossa live neste momento e quero mostrar para você aquilo que muitas pessoas ainda estão duvidando de Deus. Eu quero mostrar para você aqui. Eu quero provar para você que para Deus nada é impossível. E você vai entender isso aí. Porque para os homens mortais, tudo é impossível. É fato. É fato. E contra fatos não há argumentos. Olha como está a humanidade de cabeça para baixo. Venha conosco porque isso é muito importante. Porque Deus, Ele está mostrando a cada dia a sua glória, o seu poder, a sua força e a tua sabedoria, a tua inteligência se mostra em sua criação a cada dia, a cada instante, nas coisas visíveis, nas coisas invisíveis, as que foram criadas visualmente falando para nós e as invisíveis. Esse Deus é maravilhoso. Eu sou José Maria, nosso canal, o pregador da cruz, subtema, falando a verdade para os tempos dos fins. Então eu quero dizer para você que você vem conosco. Mas antes de nós começarmos a bater um papo aí, um bate-papo aí, peço a você perdão, porque o estudo é tão gostoso, tão importante, tão profundo, que de repente passamos do time, do tempo, e fica um pouco mais longo, mas eu quero encurtar hoje, mas quer ser preciso. Mas antes de tudo, o seu like é muito importante. Deixe o like para nós, que vai ajudar nós, o nosso canal, e vai ajudar essa mensagem a ser difundida e para outros ser lançada para frente, porque verdade que é verdade deve ser difundida, deve ser lançada para frente. Ok? Que Deus te abençoe. Vamos então direto ao assunto. Vou ler para você um texto da Bíblia, porque aqui o assunto é Bíblia, aqui o assunto é Palavra de Deus, não é meu argumento, não é assunto meu, não é ideologia minha, não é princípios meus, são conhecimentos meus, não são influências, nada meu. Aqui é a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é a verdade única, central e verdade absoluta diante dos homens. Quer os homens aceitem ou não, é a Palavra de Deus, verdade absoluta, que tem provado que Deus existe. Porque é o livro mais lido, mais escrito, mais queimado, mais perseguido, mais odiado. Mas esse livro tem transformou e tem transformado e transformará milhões, pode ser bilhões de pessoas que passaram sobre a face dessa terra e que declinaram seu coração a ouvir, estudar, aprender e praticar em sua vida. Ok. O texto que eu quero postar para você está no livro do apóstolo São Lucas, capítulo 1, no começo do livro de São Lucas, versículo 37. E aqui então, no contexto anterior, Jesus o anjo está conversando com Isabel, com Maria, a mãe de Jesus, e aqui está realmente um bate-papo. Ele está aqui conversando com um bate-papo sobre o nascimento de Jesus, e ele fala então, versículo 36, ele fala assim: eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, esposa de Zacarias, concebeu um filho na sua velhice, acima de 80. Este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, Isabel.
Aí então o anjo continua falando, o anjo Gabriel, enviado de Deus, o nome dele, Gabriel é enviado de Deus, aqui então falou, porque para Deus nada é impossível. O que não era impossível para Deus ali era Isabel, a prima de Maria, mãe de Jesus, humanamente falando, Isabel conceber um filho na sua velhice, acima de 80 anos, acima de 90, como foi Sara, a esposa de Abraão, a mãe da nação de Israel, e entre outros mais. Então o que eu quero passar para você aqui é que vira e mexe realmente as pessoas ficam duvidando de Deus. E há um texto em Hebreus que fala sobre esse assunto, onde o autor de Hebreus fala abertamente para quem quer entender essa verdade, que sem fé é impossível agradar a Deus. Que todo aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe. Então é impossível a pessoa que está neste mundo e duvidar que Deus pode fazer algo em sua vida, mudar a sua vida, mudar o seu estado que está, um estado de caos, um estado de alcoolismo, de banditismo, de corrupção, de prostituição, de homossexualismo, lesbianismo, de idolatria. Está com uma vida totalmente pervertida, onde a sociedade já vê essa pessoa como um rejeito social, já vê ele como uma pessoa totalmente sem condições alguma de estar numa sociedade, entre aspas, ética e moral, entre aspas, ordeira, mas que se posa, que se arroga ser justa e verdadeira, ser totalmente libada na justiça. Então essa pessoa, ela não tem força alguma, não tem nenhum resultado, onde o que acontece é que ninguém pode ajudar essa pessoa. Essa listagem que eu falei de pessoas existiu no passado, existe hoje, existirá no futuro, onde as pessoas caem na lama da vida, caem na calçada da vida, na sociedade, ela não vai ter uma mão estendida para ela, jamais, e vai ser enxotada, jogada fora, e ficará à margem da sociedade sem qualquer crédito, até o tempo que Deus venha conversar com ela, através de um servo dele, através de uma serva dele, e mostrar o caminho da cruz, que é Jesus, e trazer a libertação espiritual para ela. Então essa pessoa vai se levantar daquela lama da vida, vai se levantar daquele inferno que estava, daquele mundo totalmente perdido, sujo, imundo, porque foi nesse mundo sujo que ele achava que, entre aspas, encontrava amigos, encontrava solução para a sua vida, encontrava estrutura para poder suportar ele, mas em dado momento ele percebeu que apenas era uma fumaça, era uma fantasia, era um mundo de hipocrisia. Ele caiu, aí o pessoal desapareceu, aqueles amigos, entre aspas, desapareceram. Aí que entra Deus, fazendo aquilo que para a sociedade hoje aí, psicólogo, parapsicólogo, o que for de logo aí, que tenta realmente ajudar, terapia, o que for na questão psicológica, emocional e espiritual, porque tudo que acontece no físico do homem e na mente do homem vem do espiritual. Eu já disse para você que quem domina o homem perdido é Satanás, quem domina o homem que está sem Jesus é Satanás, quem enlaça esse homem que está sem Jesus é Satanás, quem coloca esse homem numa cegueira espiritual para não ver a verdade que é Jesus, que liberta, dá ele um norte para ele, que vai dar para ele uma esperança eterna, vai dar para ele uma verdade eterna, vai colocar ele para ser de fato um verdadeiro homem de cabeça erguida, libado, firmado, estruturado, é Jesus. Então esse ser, ele coloca as pessoas, subjuga o ser humano. Na pessoa da Adão e Eva, na live passada eu falei sobre o argumento dele com Eva, na pessoa da serpente, ardiosamente ele falou, se você comer essa fruta, você vai ser como Deus. E aí a Eva embarcou na conversa dele e abraçou o pecado e engoliu com tudo, junto com o marido, Adão.
E a sociedade ficou nesse estado de caos, está aí. Aí entra Deus, que para a sociedade que vê essas pessoas à margem, não vê nenhuma solução mais, o Estado está falido, as instituições estão falidas, não existe instituição no mundo que não esteja falida. Para mim, instituição que é instituição são pessoas, e essas pessoas estão falidas, essas pessoas precisam também de uma ajuda, de um socorro, não precisa de uma autoajuda, não precisa de um recurso para essas pessoas psicológico, elas precisam de Jesus Cristo. Até esses que estão aí fazendo os movimentos anticristo, anti-Deus, anti-verdade bíblica, anti-vida eterna, estão se agrupando nos 4 cantos da terra, preparando a plataforma para que o anticristo venha, o líder da mentira, da inverdade, o líder que vai enganar a sociedade para jogar no lago de fogo. Então, até esses que não acreditam que Deus possa mudar a vida deles, porque eles já começaram errado a caminhada e vão terminar errado, porque eles não acreditam que o Deus do impossível, o Deus da Bíblia, tem solução para os seus problemas. Eles querem fazer um império, querem fazer um reino, querem fazer uma terra, querem fazer novas leis, novos princípios, novos valores de uma sociedade mundial sem Deus. Isso é impossível. Agora sim eu digo, isso é impossível. Você que está aí do outro lado, intelectual, moralista, revolucionário, político, militar, tecnocrata, burocrata, o que for, você sabe que vocês podem tentar fazer tudo sem Deus, mas não vão conseguir. Por que vocês estão fazendo? Cavando uma própria cova, estão cavando uma própria destruição para a sua vida, porque vocês querem fazer um novo mundo dentro do mundo que Deus criou. Vocês estão de brincadeira, isso não existe. Isso é loucura, isso é insanidade. Porque aqui Deus falou para Isabel, falou para ela, o anjo falou para ela, o anjo Gabriel falou para ela, o enviado de Deus, para Deus nada é impossível. Mas quando a pessoa acredita que Deus é o Deus que faz coisas além de que nós possamos pensar, medir, entender ou pedir e confiar nele, vai acontecer resultados daquilo que era impossível na vida do ser humano. São fatos. São fatos. Quantas pessoas caíram em mesas dos hospitais do mundo todo, desenganadas pelos médicos, já pegou a prancheta, assinou já óbito, já e falou, manda para casa porque o dia já foi. Não quero tirar aqui o mérito da medicina, da ciência, não. Mas em muitos casos, os médicos se tornaram totalmente limitados, impossibilitados de trazer de volta pessoas. Aí entrou Deus. Exemplo clássico, o próprio Israel de Deus. O próprio Israel de Deus. Olha só, isso que eu falo para você que as pessoas estão se perdendo em suas vãs filosofias, vãs sabedorias, sem basear essas verdades na palavra de Deus. Eles querem descredenciar a palavra de Deus, deixar Deus de lado, e estão se tornando loucos e batendo a cabeça. Porque, olha só, para você entender que o que o apóstolo Paulo fala para o ser humano aqui, é muito importante entender. Ele fala assim que o texto que ele fala é para mostrar para a sociedade mundial que está maquinando, preparando algo de novo, nova ordem mundial dos fatos. É a velha nova ordem. É a velha nova ordem. Olha só, olha o trocadilho. Olha, a velha nova ordem. Não existe novo nada. O próprio Salomão, já no passado, em Eclesiastes, fala lá no Velho Testamento, há 2.500 anos atrás, já dizia, nada há novo debaixo dos céus. E hoje, um grupo de pessoas e pensantes, intelectuais, moralistas, e aí por aí fora, estão dizendo que vão fazer um novo mundo na Terra.
E interessante que o mais de ousadia é que esse mundo que eles vão fazer é tão espetacular, é tão assim, é tão hollywoodiano, é tão bom para Spielberg fazer esse filme aí. Interessante para Hollywood fazer esse filme, uma longa-metragem, curta-metragem, uma ficção, sabe lá o quê? E que vão fazer um novo mundo em 7 anos. Já perderam para Deus. Já perderam para Deus. Eles vão fazer um novo mundo, um novo tempo, uma nova era em 7 anos. E Deus fez o mundo em 6 dias. Deus fez o universo. O Deus do impossível para o homem que não acredita nele, ele fez o mundo em 6 dias. 6 dias. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dias ele fez o mundo. Porque Paulo, aqui a Bíblia fala, ele fala assim, Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18 e 19, fala assim, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. A palavra da cruz, a palavra de Cristo, a cruz de Cristo parece loucura, loucura para os que perecem. O perecer aqui é condenação eterna longe de Deus. É selar suas vidas para o lago de fogo eternamente. Isso aqui está na Bíblia, aqui, ó, a primeira carta aos Coríntios, Novo Testamento, capítulo 1, versículo 18, fala, mas para nós, para os que creem no Senhor Jesus Cristo, para os que creem em Deus, como Deus único e verdadeiro, como o Senhor Jesus, como o único e suficiente Salvador da sua vida, para nós que somos salvos, é o poder de Deus a cruz de Cristo. É o poder de Deus, é o poder da salvação, é o poder da vida, porque na cruz de Cristo, Cristo pagou os nossos pecados, lavou os pecados da humanidade, e na sua morte, ele pagou os nossos pecados, e na ressurreição mostrou para as trevas e para os opositores que ninguém pode impedir Deus de ficar Deus na sepultura, ninguém pode colocar Deus na sepultura e dizer que venceu e Deus tem que ficar na sepultura. Eles sepultaram Deus. O mundo hoje quer sepultar Deus em seus corações, e lá Pilatos e Herodes e a sua turma do Sinédrio tentaram sepultar Deus na pessoa de Jesus Cristo, mataram sim e sepultaram. Estava nas profecias, mas Deus o poderoso o ressuscitou ao terceiro dia e colocou o seu Filho à sua direita nos céus, que hoje reina eternamente e é dado o título por Deus a ele, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aconteceu. E aqui continua falando, porque está escrito, aqui Deus fala aqui, ó, porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Então diziam que para Israel, o mundo estava dizendo que Israel estava acabado, que a nação de Israel estava acabada, estava dizimada, não voltaria mais a ser uma nação, porque já, olha só, já tinha passado por várias diásporas, lá no Velho Testamento, antes de Cristo, várias diásporas das nações que estavam ali ao redor deles na Terra Prometida. Depois veio a diáspora do Império Babilônico, o Império Assírio, que seria o Medo-Persa, depois do Império Grego, depois do Império Romano. No ano 70, Tito, o imperador de Roma, que veio e destruiu Jerusalém e mandou esses judeus embora para toda a face da terra de uma vez por todas. E a terra ficou vazia, sem qualquer um judeu na terra. E que para o mundo, que para a sociedade alternativa, a sociedade, a nova ordem mundial e algo mais, para Deus, diziam que Israel estava sepultado. Mas em 1948, Deus ressuscitou a nação de Israel. Deus trouxe a nação de Israel de volta ao cenário deste mundo. Trouxe Israel ao cenário de um país hoje poderoso, rico, com tecnologia ultra avançada.
um povo realmente inteligente, muitas riquezas. O Deus impossível, o Deus impossível, o Deus de Israel levantou seu povo das cinzas, cumprindo a profecia do profeta Ezequiel, capítulo 37, o vale dos ossos secos. Ele diz para Ezequiel profetizar sobre os ossos secos que estavam lá. Ezequiel então profetizou, os ossos ficaram tudo de pé, artérias juntas e tudo mais, se ajuntaram, e depois profetizou, tornou-se em carne. A carne tomou corpo em cima dos ossos. A profecia aconteceu. O Deus impossível. E que parecesse impossível para a humanidade dizer que não ia acontecer mais, Deus fez acontecer. Então, se Deus pode fazer algo que você não pode fazer, que você acha que é impossível, que você vê que não consegue mais, se você está com um problema na sua família, e você percebe que você não consegue mais resolver o problema de tua família, se você vê que teu casamento está com dificuldades, você já estava tentando fazer já um divórcio, está desesperado no seu casamento porque não consegue mais uma resolução, não há mais como apaziguar as tensões nervosas do casamento, então você deve dobrar os joelhos em seu quarto e clamar ao sangue de Jesus que tem poder e pedir para Deus para que Deus venha trazer a libertação para o seu casamento. Porque o que é impossível para você, salvar o teu casamento, para Deus, tudo é possível. Se você está com teus filhos nas drogas, no banditismo, está com aquela vida totalmente errada, toda bagunçada, e você não consegue mais buscar recursos mais, a sociedade não consegue mais, porque criou uma crítica em cima da família, criou uma obsessão de destruir a família. Então você percebe que não tem mais onde buscar recurso mais, cai de joelhos e clama o sangue de Jesus e pede a Deus por vitória sobre teu filho, tua filha, para que possa então Deus trazer a vitória que você precisa. Confia nesse Deus, que para Ele tudo é possível. O que está sendo impossível para você de ver o teu filho, tua filha, alguém da tua família recuperado de uma praga satânica, de uma enfermidade satânica, de um câncer satânico, Deus, na pessoa de Jesus Cristo, pode trazer para você a vitória que você precisa. Então, se você está com outros problemas em sua vida, aí então você deve saber, o Deus impossível vai fazer. Esse mesmo Deus que falou através do anjo Gabriel. Deus falou para o anjo Gabriel falar para Maria. Assim como Deus fez Isabel, sua prima, gerar um filho na sua velhice, beirando os 90 anos, então Deus pode fazer coisas impossíveis que você jamais viu e verá na sua vida. Então, só que Deus, como fala em Hebreus, sem fé é impossível, Hebreus 11, versículo 6, Novo Testamento, porque sem fé é impossível agradar a Deus. O autor de Hebreus fala, o apóstolo Paulo fala, sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que se aproxima de Deus deve crer que Deus existe e que é galardoador daquele que o buscam. Deve crer que Deus existe e que é também galardoador, que é recompensador, que vai premiar você, nós, daquilo que nós precisamos. Mas precisa acreditar, confiar. Lamento, triste, saber que hoje está vendo uma reportagem sobre o projeto, a nova ordem mundial, e Blue Beam está aí, junto com o exército americano, junto com os Illuminati, junto com essa casta de homens e mulheres que a Bíblia fala que eles vão selar as suas almas para o lago de fogo. E lá no lago de fogo eles vão entender de fato
que de Deus não se zomba, de Deus não brinca com Deus, eles vão entender muito bem lá no Lago de Fogo, porque na terra hoje as suas mentes estão obscurecidas, seus corações estão endurecidos, há uma revolta deles contra Deus desnecessária, sem peso, sem qualquer razão alguma, estão revoltados com Deus. Esse projeto Bluebeam diz que vai fazer uma turbulência na grande tribulação, vai trazer terremotos, vai trazer mudanças climáticas, vai fazer um arraso na sociedade mundial. Isto para Deus não assusta Deus, porque já está profetizado. O projeto Bluebeam, Nova Ordem Mundial, todos os movimentos hoje que estão preparando uma plataforma e não acreditam nesse Deus maravilhoso que criou os céus e a terra, não quer aceitar esse Deus maravilhoso em suas vidas, para que Deus venha reger suas vidas, porque eles querem licenciosidade, eles querem perversidade, eles querem orgia, eles querem pecado, e Deus quer ajudá-los a serem santos, puros. Então, tudo isso aí, toda essa narrativa, essa falácia, esse argumento, revista, livros, filmes, e longa-metragem, curta-metragem, todo esse barulho que estão fazendo aí, já está escrito. Já está escrito. Livro de Isaías, há 2.600 anos atrás. Livro de Daniel, 2.600 anos atrás. Deuteronômio, 3.000 anos atrás. Apocalipse, livro de Apocalipse, 2.000 anos atrás, sobre o que eles querem fazer. Já está pronto. Deus está surpreso com isso? Não. Mas Deus chama você para o reino de Jesus Cristo. Você que está com o coração aberto, venha para Jesus. Entenda isso aí, que a Bíblia, o apóstolo Paulo fala, numa carta aqui de Romanos, um texto muito bonito que fala que você que quer ter vitórias, ama Deus. Porque o texto fala, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus e reconhecer Jesus em sua vida como o único e suficiente salvador da sua vida, então Deus enviará a você o Espírito Santo da promessa, vai selar e dará a você vida eterna, o céu vai habitar em você, então todas as coisas vai favorecer, contribuir para teu bem e para a sua família por toda a eternidade. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até a próxima live. Digo aqui, terminando. Para Deus, tudo é possível. Que para o homem impossível, para Deus, tudo é possível. Creia somente e venha para Jesus.